Olá, esta é a segunda parte da aula de insuficiência renal aguda. Essa segunda parte inclui algumas patologias que são muito importantes no Brasil e particularmente na região amazônica. Eu vou passar agora a fazer uma pequena revisão da aula anterior e principalmente relacionado a diagnóstico diferencial entre insuficiência renal pré-renal e insuficiência renal. Então, a insuficiência pré-renal versus a insuficiência renal, você pode fazer o diagnóstico quando você tiver um quadro de hipoperfusão renal em que você ainda não sabe se a lesão está bem estabelecida. Então, isto ocorre porque é uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, vai haver um aumento da reabsorção de água e sódio com consequente oligúria. A reabsorção de água faz com que a osmolaridade da urina, a quantidade de solutos na urina, aumente. O sódio urinário baixo é uma consequência da reabsorção de sódio e é por isso que a fração de excreção de sódio é menor que 1%. A fração de excreção de sódio é a parte do sódio que foi reabsorvida, quer dizer, é só a fração que foi eliminada menor do que 1% de tudo aquilo que foi filtrado. A gente vai lembrando que quando você tem a filtração glomerular, você filtra uma quantidade grande de sódio, cerca de 2 quilos de sódio por dia, e tudo isso é reabsorvido no túbulo. A fração de excreção de sódio é a quantidade de sódio que resta no túbulo, ou, portanto, mais do que 99% do sódio é reabsorvido. E também há um aumento da relação ureia-creatinina, principalmente porque a ureia é produzida em excesso e deixa de ser eliminado porque é uma grande reabsorção da ureia. E o sedimento urinário desses pacientes é relativamente pobre. Então, é importante que a fração de excreção de sódio possa ser medida. E a gente costuma medir a fração de excreção de sódio numa amostra de urina isolada, colhendo-se sangue. Também para você ter uma dosagem do sódio sérico, da creatinina sérica, do sódio urinário e da creatinina urinária. E depois monta-se essa equação e a gente vai ter uma fração de excreção, que é muito baixa quando você tem uma insuficiência renal pré-renal. Então, abaixo de 1, mas é comum você ter números abaixo, perto de 0,01. E se você tem uma lesão tubular renal, como nós vimos com a perda da polaridade das células do túbulo, você tem uma secreção maior de sódio. E você vai ter uma excreção maior de sódio que pode chegar a 2% do volume de sódio filtrado, da quantidade de sódio filtrado. Então, este é um instrumento extremamente útil para separar pré-renal de doença tubular renal, de necrose tubular aguda. Esse slide você já viu na aula anterior, mostrando que de todos os índices que a gente usa, a osmolaridade urinária, a relação UP de creatinina, o sódio urinário, que é o melhor índice, mais discriminativo, é esse aqui. Se você tiver uma fração de excreção de sódio menor do que 1, a chance de você ter uma pré-renal é muito grande. E se você tiver uma fração de excreção de sódio acima de 1, a chance de você ter uma necrose tubular aguda é muito aumentada, e à medida que isso aqui vai subindo, a chance aumenta. Então, se você tiver uma fração de excreção de sódio de 2, você já está nesse nível aqui, e aí o resultado fica mais fácil e serve para distinguir perfeitamente entre a insuficiência renal aguda pré-renal de renal. Nós vamos discutir, mostrar algumas etiologias que são muitíssimo importantes. E vamos nos ater a etiologias que têm importância epidemiológica grande no Brasil como um todo e na região da Amazônia em particular. Então,
a classificação da etiologia, você pode usar uma classificação por segmentos: doenças de grandes vasos, doença de pequenos vasos e glomérulos e processo agudo do túbulo interstício e principalmente necrose tubular aguda, que é responsável por mais de 90% dos quadros de IRA. Então, nos grandes vasos renais, vocês podem imaginar que as artérias e as veias que saem do rim podem se trombosar, mas é uma causa incomum. Tem um outro problema, que ela deve ser bilateral ou unilateral num rim único. Então, não é muito comum, não é considerado uma etiologia importante, mas algumas etiologias relacionadas às artérias são importantes. Por exemplo, o ateroembolismo. O ateroembolismo, na verdade, são êmbolos de cristais de colesterol que se liberam das placas. Então, um paciente que tem uma placa ateromatosa na aorta, se por acaso sofrer uma ação de um cateterismo, de uma cirurgia aórtica, vai haver uma liberação de cristais de colesterol que vão fazer uma liberação para os rins e vão se espalhar dentro do organismo, produzindo inclusive o síndrome do que nós chamamos de síndrome do dedo azul. Então, essa placa rompendo, ela vai produzir embolia, ateroembolismo, que é o embolismo por cristais de colesterol. As doenças de pequenos vasos e glomérulos são as glomerulonefrites e as vasculites. Dentro das vasculites, uma muito importante é aquela que você já conhece, que é o anticorpo antimembrana basal do glomérulo, que é a síndrome de Glut-Pasteur. E você pode ter uma doença chamada granulomatose de Wegener, que cursa com anticorpo anticitoplasma de neutrófilos, que são chamados os ANCA, o ANCA-P e o ANCA-C. Ou a poliarterite nodosa na variante microscópica, que é chamada de doença de Churg-Strauss. Você pode ter também doenças de todo tipo de glomerulonefrite. A glomerulonefrite pós-estreptocócica, a membrana proliferativa, da endocardite e da crio e do lúpus. Essas são doenças que cursam com hipocomplementemia. Essas são separadas das que cursam sem hipocomplementemia, que são a nefropatia por IgA, a síndrome de Enoch-Schönlein, a panarterite ou poliarterite clássica, e às vezes você pode ter uma lesão por radiação. Além disso, você pode ter uma alteração da íntima dos vasos, do endotélio vascular, e você pode ter uma destruição das plaquetas, que é chamada de microangiopatia, que é o síndrome hemolítico urêmico ou púrpura trombocitopênica trombótica, em que há uma lesão do endotélio, sendo que as plaquetas serão todas destruídas e pode haver até trombo dos pequenos vasos. A causa mais comum é uma Escherichia coli, que tem essas características, que o número dela é O157 e H7. É uma doença que acomete crianças, principalmente na região sul. Aqui nós tivemos várias epidemias na Argentina. E todas essas outras, salmonelose, etc., podem causar também síndrome hemolítico urêmico. Isso pode também ocorrer com algumas drogas, como os inibidores da calcineurina, que são a ciclosporina e o tacrolimus, que fazem parte das drogas que são usadas para a proteção do transplante. Anticoncepcionais orais podem fazer isso, a ticlopidina e o clopidogrel também. E algumas doenças imunológicas, das quais a principal é o lúpus. Essa síndrome hemolítica urêmica é uma tragédia vascular com grandes repercussões para toda a economia do organismo. E pode acontecer, desgraçadamente, na gestação e no puerpério. Então, eu acho que é uma doença que a gente precisa
saber que ela existe. Quando vocês estiverem nos anos mais terminais do curso, vocês vão ter provavelmente em contato com essa patologia ou na residência. E daí nós temos em seguida os processos que afetam o túbulo e o interstício. Essas sim são doenças muito mais comuns e acontecem todos os dias, como por exemplo a nefrite intersticial, só um exemplo, por antibióticos, sendo que a ampicilina, a amoxa, a oxacilina são os mais comuns, não é? E você pode ter isso também com outro tipo de antibióticos, como a rifampicina, por exemplo, ou a famosa vancomicina, que é largamente usado nas unidades de internamento, pronto-socorro, UTI e assim por diante. Além desta etiologia, nós temos que lembrar de nefrites intersticiais por um grupo de medicamentos que são os maiores causadores de insuficiência renal causado por medicamentos que são os anti-inflamatórios não hormonais ou não esteroides, como essa lista aqui de baixo, e essa lista continua eternamente, e persiste ainda os médicos usando isso sem o devido cuidado. Então, lembrar muito que os anti-inflamatórios não hormonais estão envolvidos em inúmeras lesões do rim e são causadores de uma grande quantidade de insuficiências renais. E nós temos processos bacterianos que afetam o túbulo. Por exemplo, a pielonefrite aguda, a inflamação, a infecção do rim. A febre tifoide, a doença dos legionários, que é uma doença bastante rara, mas que existe no país, e a leptospirose. Desculpe. A leptospirose é uma doença infecciosa, como vocês sabem, que é largamente expandida no Brasil e que ocorre nas regiões mais pobres e, obviamente, também ocorre com muita incidência na região amazônica. Nós temos leptospirose sob várias formas clínicas. Uma forma leve, que ocorre, felizmente, na maioria dos pacientes, que é uma síndrome febril e que tem uma fase septicêmica e uma fase imune, como ocorre com todas essas doenças. Uma vez que a leptospira ataca o indivíduo, ela faz a septicemia e depois há uma reação do organismo com a formação de antígenos anticorpos que vão provocar as lesões das quais a gente vai conversar um pouco. E você tem uma forma grave de leptospirose que é chamada de síndrome de Weil, na verdade. Síndrome de Weil ou Weil. Essa é assim uma síndrome causada por insuficiência renal aguda, sangramentos e icterícia. Ela representa mais ou menos 5 a 15% dos casos. A pessoa fica extremamente ictérica, é chamada de icterícia rubínica, que o sujeito fica tremendamente ictérico e com as conjuntivas bastante congestas. Por causa também de uma vasculite sistêmica, e tem um padrão de colestase hepática, e tem plaquetopenia em mais de 50% dos casos. A insuficiência renal, a incidência de insuficiência renal, nesses 15%, pode variar de 16% a 80%. E a mortalidade é bastante elevada, ocorre principalmente depois de enchentes nas regiões mais pobres das grandes cidades. Salvador, São Paulo. Em São Paulo a incidência é bastante grande. E você pode ter uma síndrome pulmonar hemorrágica grave que acompanha todas essas formas graves, levando o indivíduo a óbito com uma facilidade muito grande. São indivíduos jovens que têm ainda toda a vida pela frente. Então, na patogênese da leptospirose, as leptospiras penetram através da pele e mucosas e tem uma ação direta, né? E por causa dessa fração GLP da leptospira, e uma resposta imune, porque ela tem uma substância
lipopolissacáride dentro, que funciona como se fosse uma sepsis bacteriana. Além de ter uma atividade muito grande de lesão celular, é citotóxica e forma poros nas células, como vocês estão vendo aqui, ó. Nessa célula aqui tem poros na membrana celular causada por leptospira, né? Essa leptospira tem uma atividade hemolítica, quimiotáxica e age no fator nuclear chamado Kb. A presença da proteína ligadora da fibronectina aumenta a virulência, adesão e invasão da proteína. Mas o lipopolissacarídeo a atividade do lipopolissaccárido é que tem a maior atividade patogênica. Pode ser por toxicidade direta, a insuficiência renal, por alteração hemodinâmica, por queda da pressão arterial, por lesão muscular e pelo aumento da bilirrubina. Então, a insuficiência renal na leptospirose ela é multifatorial. Ela pode ser pela toxicidade direta da bactéria, da leptospira, né, que é uma espiroqueta grandona, não é? E tem alteração hemodinâmica com diminuição do fluxo plasmático renal, lesão muscular e icterícia. Então, a leptospira, como nós vimos, ela afeta a proteína da membrana externa da célula através da lipoproteína, que essa lipoproteína é muito importante. Ela é que vai lesar através de todos esses seus elementos, vai aumentar a quantidade de TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, e vai fazer uma lesão direta no túbulo renal. Você tem peptídeo-glicanos que vão fazer também adesão em polimorfonucleares e vão se colocar sobre o túbulo. E as glicoproteínas, como vocês viram, que afetam a bomba sódio-potássio ATPase, invertem a situação da polaridade da célula e vão fazer lesão também no túbulo renal. Aqui só para lembrar da lipoproteína que é liberada na membrana da espiroqueta, esse aqui é da leptospira, vai ativar a célula, principalmente o fator nuclear Kb, vai aumentar as substâncias que são responsáveis pelo estresse oxidativo, pelas características inflamatórias da célula e vão fazer uma lesão celular por recrutamento de células inflamatórias e vão causar uma nefrite tubulo-intersticial. Tudo isso afetando também a célula tubular como um todo. Então, essa inflamação, essa nefrite intersticial é a lesão preponderante na leptospirose. Então, quando a leptospira entra através da pele, ela, depois da sua proliferação dentro do organismo, ela provoca vômitos, diarreia, inflamação vascular, hemorragia. Essas hemorragias levam à diminuição da volemia, à hipotensão e a própria presença das proteínas da leptospira causa vasodilatação, hipotensão. A leptospira pode afetar o fígado diretamente, produzindo icterícia, e tudo isso leva à necrose tubular aguda. Um fator adicional e muito importante é que a leptospira afeta diretamente a musculatura, provocando rabdomiólise, que é a destruição de grandes músculos, de grandes massas musculares dentro do organismo, produzindo mioglobinúria, que vai levar à necrose tubular aguda. Além disso, a leptospira, como nós vimos antes, tem uma toxicidade direta nas células do rim, vai produzir uma nefrite intersticial aguda e tudo isso resulta em insuficiência renal. Então, como todas as doenças infecciosas, ela passa uma fase que é uma fase importante de sepsemia, e depois na fase imune é que vão se formar antígenos anticorpos contra vasos, vão produzir vasodilatação, lesão hepática, lesão muscular, e tudo isso vai levar à insuficiência renal,
fora a toxicidade direta, produzindo nefrite intersticial. Então, isto é a fisiopatologia da leptospirose. Além disso, nós temos outros processos infecciosos virais, como citomegalovírus, sarampo, mononucleose infecciosa, não é? E entre nós, a dengue. A dengue, que é uma doença que é largamente expandida no Brasil todo, com exceção do Rio Grande do Sul, onde ela tem uma incidência menor. Normalmente ela está no Brasil todo e nas grandes cidades e até nas pequenas cidades. Então a dengue é uma das, a febre dengue ou o dengue. O dengue é uma doença extremamente comum e importante na epidemiologia e por isso a gente vai conversar um pouco mais sobre ela. Então o vírus do dengue é um arbovírus. Arbovírus significa arthropod borne, quer dizer, porque ele é transmitido por um artrópode. Né? Não é que ele está na árvore, não. Ele é um arthropod borne vírus. É um vírus que é transmitido por artrópodes, da família dos flavivírus. Transmitido por mosquitos, o Aedes aegypti é o principal dele. Composto de um RNA com filamento único, possui 4 sorotipos, o DEN 1, 2, 3 e 4, que causa todas as formas de dengue, não é? Então, como é que há a transmissão do vírus através do Aedes aegypti? Então, o ciclo todo leva 28 dias. Então, vamos imaginar que um mosquito pica um paciente que tenha o vírus. Então, ele pica o paciente que tem o vírus, há uma viremia nesse paciente, obviamente, e ele leva mais ou menos 12 dias para um período de incubação fora do corpo, no corpo do mosquito, da larva da parte do mosquito feminino. E o mosquito transmite a doença por picar um indivíduo sadio. E aí tem um período de incubação dentro do novo hospedeiro que leva mais ou menos 8 dias. E depois se desencadeia a viremia, e essa viremia vai levar uma reação imunológica de resposta e vai até além do 28º dia. Mas o período crítico é mais ou menos uma semana depois da infecção através da picada da fêmea do Aedes aegypti. Aqui tem uma distribuição por onde que os sorotipos são distribuídos no Brasil. Essa é uma figura de 2 e 6. Vocês estão vendo Rondônia aqui, que aparentemente só tem o vírus 1 e 3, não tem o vírus 2. Eu não sei explicar a razão, mas isso aí foi retirado de uma publicação. Aqui nós temos uma ideia mais ou menos do que acontece quando uma população é afetada pelo dengue. Então, da população, mais ou menos em torno de 6% da população é afetada. As infecções podem ser assintomáticas ou podem ser casos clínicos normais, que tem a febre dengue só dengue fever, febre dengue, ou pode ter sintomas inespecíficos, febre com cefaleia, mas não toda a febre dengue. E isso aí mais ou menos representa 50% de todos os casos de dengue. Porém, existe uma percentagem de mais ou menos 12% de todos os doentes que vão desenvolver febre dengue hemorrágica ou síndrome do choque causado pelo dengue. E isso leva a mortalidade numa quantidade de pessoas não desprezível. Né? Então, a gente precisa ficar alerta para os sinais de alarme de choque no dengue. Então, a febre hemorrágica ou dengue hemorrágica, a gente precisa ficar de olho no que vai acontecer. Então, os critérios para o diagnóstico são a febre, as manifestações hemorrágicas, aumento da permeabilidade capilar e plaquetas abaixo de 100 mil. Né? E a gente precisa ficar de olho em sinais de alerta. Desaparecimento da febre, queda nas plaquetas e aumento do hematócrito, que pode aumentar 20% acima do básico. Por quê?
porque você tem aumento da permeabilidade vasocapilar, o líquido drena para fora e as hemácias ficam dentro do vaso, aumentando o hematócrito. Né? Isso ocorre quando o paciente desenvolve o síndrome de choque da dengue 3 a 6 dias após o início dos sintomas. Então ele tem febre, de repente ele começa com dor abdominal severa, começa a vomitar e a febre some e vai para a hipotermia. Nessa situação, você tem que ficar muito aceso, porque é aqui que vai aparecer a complicação mais séria. E quando o indivíduo começa a mudar o grau de consciência, ficar sonolento ou irritável. Então, é preciso ficar ligado, porque cerca de 10% de todos os pacientes podem desenvolver um quadro extremamente importante de dengue, que é a dengue hemorrágica e o choque produzido pelo dengue. Então, os mecanismos fisiopatológicos são mais ou menos os que eu já descrevi. O vírus entra dentro das células e provoca uma morte programada das células, chamada apoptose. Células do endotélio, as plaquetas, o fígado, a medula óssea, gânglios linfáticos, baço, coração, cérebro e pulmão. Não é? E com o andar da carruagem, o que acontece? O organismo produz anticorpos que faz uma reação cruzada contra as proteínas do hospedeiro. A ativação do complemento e a presença de anafilatoxinas, que são vasodilatadores importantes. Tudo isso ativa os monócitos, que vão ativar as citocinas, que vão fazer vasodilatação, que vão fazer aumento da permeabilidade capilar, e tudo isso aqui vai induzir a apoptose ou a morte celular programada, não é? E o resultado é que vai sair o sangue de dentro do capilar, não o sangue como um todo, mas o plasma vai extravasar, vai se formar edema para fora da célula e o indivíduo vai entrar em choque, que é o choque por dengue, que é a síndrome de choque por dengue, que é uma situação extremamente grave, que nem sempre ela sai bem como a gente gostaria. Né? Então, você tem uma classificação de gravidade, o grau 1, o grau 2, como vocês estão vendo aqui, o grau 3, que já começa com colapso circulatório, pulso fraco, hipotensão, pele pegajosa e irritabilidade. E o choque profundo, com ausência de pressão arterial e pulso, sangramento por coagulação intravascular disseminada, coma e morte. E isto é feito de uma forma progressiva. Então, o dengue é uma doença que nós temos que ficar de olho, leva à insuficiência renal por todas essas lesões que aparecem, não é? E é uma forma que nós temos que intervir rapidamente para poder tratar de um paciente com dengue. Então, isto dengue, que é uma doença muito repandida também na região da Amazônica. O dano tubular pode ser causado por toxinas exógenas, tipo antibióticos, e esses são os campeões, tá certo? Os quimioterápicos, alguns como a cisplatina, a ifosfamida, e de novo os anti-inflamatórios não hormonais, os bandidos da medicina. E você tem novamente algumas outras substâncias que nós não discutimos ainda, como os contrastes radiológicos e os envenenamentos. Numa fronteira agrícola como é a região de Rondônia, o uso de paraquat é importante. E claro, também na região em que há um desbravamento da floresta recente e uma infestação de cobras, a gente pode ter venenos extrínsecos. E algumas toxinas bacterianas, as quais a gente já citou. Você pode ter intoxicação por tolueno, que é a cola de sapateiro, que os meninos aspiram de vez em quando, então você pode ter. E você pode ter toxinas endógenas, que são produzidas pelo corpo humano. E aí, a mioglobina é um tóxico que se libera quando há necrose muscular, tá certo? Que pode ser por trauma, por exemplo, um indivíduo que sofre um trauma por esmagamento dentro
de um carro. Esse libera uma quantidade de mioglobulina importante. Choque elétrico, hipohipertermia pode levar a mioglobinúria. Algumas situações podem também produzir rabdomiólise com mioglobinúria, como uma atividade muscular extrema. Pode ocorrer com exercícios, mas não é muito comum, com convulsões subentrantes e o indivíduo que tem delirium tremens por alterações metabólicas do próprio músculo e que pode só pelo tremor do delirium tremens desenvolver rabdomiólise. Não é raro isso. Não é? Você tem também na isquemia muscular por uma oclusão arterial uma compressão prolongada. Indivíduos que ficam numa mesma posição, por exemplo, indivíduos que se drogam e ficam deitados sobre um dos lados, podem necrosar todo o músculo do hemicorpo sobre o qual eles deitaram. E aí produz rabdomiólise e mioglobina. Não é? Existem outras toxinas endógenas que estão aqui citadas e que podem produzir mioglobinúria. Todas elas, hipocalemia, hipofosfatemia, hipohipernatremia, cetoacidose diabética, principalmente quando se tiver hiperosmolaridade e nos estados hiperosmolares em geral. Você pode ter rabdomiólise na influenza, na mononucleose infecciosa, na legionela e no tétano, obviamente, pelas contrações musculares subentrantes. Algumas substâncias podem produzir miólise. O álcool isopropílico, que é usado para lavagem de mão, precisa tomar cuidado não tomar esse negócio que ele é extremamente tóxico. O etileno glicol, que é usado para anticongelante de limpa para-brisa ou de bateria, não tem no Brasil ainda, mas está sendo importado da China, porque nós estamos importando água de bateria da China, e a água de bateria da China tem etileno glicol. Tolueno, como eu falei, o cheirador de cola, e alguns venenos de insetos, que são importantes e os quais nós vamos ver agora. Então, esse é um trabalho de pessoas daqui, dos nossos amigos brasileiros, que publicaram em 2008 esse artigo que está à disposição de vocês, mostrando que a gente tem nefrotoxicidade por insetos e aranhas na América Latina, o que é óbvio, mas então a Regina Abdulkader e o Manuel Burman são as pessoas que mais entendem de nefrotoxicidade por picada de inseto no nosso meio. E o Elvino foi a pessoa que descreveu os acidentes pela lagarta que frequenta a soja, que frequenta as plantações de soja, que é a Lonomia. Então, só para vocês terem uma ideia, vou pegar um ano aqui, 2005. Isso acidentes reportados no Brasil. Então você tem 28 mil acidentes reportados no Brasil, com 113 óbitos. Não é uma coisa muito grande, mas são quase 30 mil acidentes. E para a aranha, você também tem um número grande, o número de óbitos é muito menor, obviamente. Abelhas, você tem um número muito menor de acidentes, mas com uma quantidade de mortes bastante significativa. Eu queria chamar a atenção que esses são alguns dos causadores que nós temos por perto aqui. E a Lonomia, que é a lagarta da soja, que produz alguns acidentes por ano, com raras mortes, mas que podem realmente ser importantes, porque são de pessoas jovens que trabalham nas lavouras. Não é? Como é que todos esses animais, as abelhas, aranha marrom, a Loxoceles, ela é muito comum na região de Santa Catarina. E as lagartas, todas elas têm mais ou menos um lugar comum. Todos eles dão lise celular,
boa parte deles produzem hemólise e rabdomiólise, e muitos deles têm efeito nefrotóxico direto. Então, o que vale a pena a gente saber é que essa Lonomia aquelos, ela é vizinha nossa aqui de Rondônia. Ela existe, ela é muito tóxica. Ela existe na Venezuela. No Brasil, normalmente, nós temos a Lonomia oblíqua, tá? E ela produz uma coagulopatia de consumo importante, pode levar a hemólise intravascular e fazer seus efeitos com isso. Então, os efeitos clínicos em geral são de rabdomiólise, de toxicidade direta e de hemólise intravascular. E tudo isso levando a uma inflamação do rim com lesões renais importantes. Então, aqui uma abelha. Essa abelha em geral são as abelhas chamadas africanizadas ou africanas, que casaram com as nossas calmas abelhas europeias e produzem mais mel, mas produzem também uma substância chamada melitina, que pode lesar o rim diretamente. Aqui, a aranha marrom, que anda passeando na roupa dos armários, com uma grande incidência em Santa Catarina, no Brasil, e que também produz um efeito nefrotóxico direto, né? E a lagarta da soja, que se houver uma inoculação de veneno em quantidade grande, ela mata mesmo. Então, esses são os 3 insetos causadores de insuficiência renal aqui. Além disso, nós temos, como vocês sabem, e na região amazônica e na região do Pantanal e da região no centro-oeste do país, e também em qualquer lugar do país, nós temos acidentes sulfídicos, causados pelo Crotalus ou pelo Botropus, não é? E são cobras que têm essa fosseta loreal aqui. Essa fosseta é que capta o calor da vítima. E olha só o dente articulado que ela tem. Na verdade, são as presas anteriores articuladas que ela tem, que soltam um veneno aqui na pontinha. Mas entre o olho e o nariz, elas têm essa fosseta loreal aqui. Essa fosseta aqui é a que identifica como cobra venenosa. Então, a fosseta loreal, ela é ausente nas não peçonhentas, mas ela é ausente também na cobra coral, né? Que tem anéis vermelhos, pretos e brancos. A cobra coral, você tem que saber distinguir qual é a cobra que é a coral verdadeira da coral não verdadeira. E aquela que tem anéis vermelhos e amarelos completos é que são que tem a lesão. Quando o preto está sobre o amarelo, o vermelho está sobre o amarelo, você vai morrer. Então, se você tem vermelho sobre preto, você não vai ter não é cobra venenosa. É só quando você tiver sobre amarelo. E quando a fosseta loreal está presente, as cobras são peçonhentas mesmo. A cauda lisa, que é a Botropus, a cauda com grida, que é Crotalus, e a cauda com escamas, que é a Lachesis, né? Que é a Urutu. Então, essas são cobras extremamente venenosas e que produzem lesões importantes, como a gente vai ver. Isso são as manifestações clínicas mais importantes do gênero Crotalus e Botropus, que são as de maior incidência no país. Então, a Crotalus é neurotóxica, miotóxica, coagulante e nefrotóxica. Faz um estrago danado no rim. E ela dá uma face do que o indivíduo não consegue abrir o olho por ser neurotóxica. Isso aqui é a cascavel. E ela leva a rabdomiólise e a insuficiência renal por lesão direta nefrotóxica. E produz também uma coagulopatia. A Botropus, ela se distingue porque
as manifestações locais são muito intensas. Olha o tamanho das manifestações locais. Tem edema no membro afetado, em geral membro inferior, equimose e bolhas, sangramento. Já se demorar um pouco tem infecção secundária. Pode lembrar que essas cobras não escovam os dentes e tem bacilo tetânico nas presas, e você pode até ter um síndrome compartimental, que é uma compressão muscular por edema na perna, obrigando às vezes até a cirurgia local. E a botrópica é proteolítica. Esse veneno aqui é em cima da presa. Faz hemorragia e é nefrotóxico também. A consequência é uma coagulopatia e insuficiência renal. Este é um animal que produz bastante acidentes na região nossa aqui da região amazônica. Como é que o veneno da cobra age? Ela pode fazer lesão direta, com lesão das hemácias, muscular, coagulação intravascular, com hemorragia, vasculite, lesão do mesanjo e lesão tubular no rim. Mas você pode ter, depois de algum tempo, uma reação imunológica com lesão de glomerulonefrite. E se você tem, o veneno passa a estimular citocinas e todos os intermediários inflamatórios, moléculas de adesão, por exemplo, você pode fazer uma nefrite intersticial. Então, você tem sempre uma lesão que é em múltiplos locais do rim, desde afetar diretamente o rim e desde diminuir o volume sanguíneo, produzir necrose tubular e até necrose cortical. Eu já vi vários casos em que as pessoas tiveram sua córtex renal necrosada e aí não tem mais condições de recuperação. Outros remédios que fazem mioglobinúria, todas essas aqui: cocaína, cuidado meus jovens, estatinas, metadona, a dose elevada de salicilato, aspirina, precisa tomar cuidado. Ou você pode ter lesões por hemólise. E aqui na região nós temos, além das reações imunológicas transfusionais, nós temos uma causa importante de hemólise, que é a malária. E a malária, obviamente, é um assunto muito importante, tão importante que eu tenho um artigo que faz parte desta aula, que vai estar colocado no site da Faculdade de São Mateus, e vai estar à disposição de vocês para estudar, não é? Então, o que o Plasmodium, em geral, falciparum, claro, todos eles fazem a mesma coisa, mas aqui a gente vai discutir mais o falciparum, que faz os maiores estragos. Ele se adere às células vermelhas do sangue, produz, as células se agregam, fazem como se fosse uma roseta, leva à hemólise. Essa hemólise leva à adesão plaquetária e vai havendo uma formação de trombos, de verdadeiros trombos de hemácia, e vai haver com isso insuficiência renal aguda. Esses trombos de hemácias podem produzir alterações cerebrais, que é a malária cerebral. E tudo isso pode levar essa adesão plaquetária, pode levar a coagulação intravascular disseminada, a trombocitopenia, ao pooling periférico, que leva a acidose, choque e insuficiência renal aguda. Então, desse lado, você tem todas as coisas relacionadas à hemólise. E aqui você tem as alterações imunológicas que acontecem depois que o Plasmodium entra dentro do organismo. Depois que ele entra do organismo, ele vai produzir, os seus antígenos vão produzir uma reação imunológica e vão afetar alguns linfócitos, que são chamados de T-helper, que vão estimular as células beta, ativar o endotélio, criar anticorpos
vão, vão haver imunocomplexos que vão se depositar no rim e produzir insuficiência renal aguda. Pior do que tudo isso ainda, quando o plasmódio entra dentro ou adere nas células vermelhas ou infecta o indivíduo, ele produz uma infecção maciça. E a competição desses merozoítos e de todas as formas do Plasmodium falciparum dentro do organismo vai levar a uma hipoglicemia, porque o organismo vai competir com os próprios parasitas. E você vai ter uma hipoglicemia que é muito importante. Você vai ter alteração hepática com icterícia, você vai ter hemólise, como nós já vimos, e você vai ter sangramento. Além disso, esses indivíduos fazem uma lesão que é de uma lesão na sódio-potássio ATPase das células e produzem hiponatremia, que é agravada pela insuficiência renal e também por secreção inapropriadamente elevada de hormônio antidiurético. Então, tudo isso leva a um quadro dramático com, às vezes, malária cerebral, choque e acidose, que obrigam a gente fazer diálise nesses pacientes. Esta é uma situação muito grave, é a malária mais grave que tem, e a malária vivax e a malária dão outras manifestações, mas todas elas dão essas manifestações num grau muito mais leve do que a falcíparo. Aqui é só para repetir de novo, para mostrar que o rim pode ser afetado por alterações diretas e alterações hemodinâmicas, que vão levar a necrose tubular aguda, a nefrite intersticial, não é? Por ativação de toda essa cadeia de linfócitos aqui. E você pode ter uma doença que é de característica imunológica, que são a criação de imunoglobulinas através de linfócitos beta, de linfócitos B, e pode produzir uma lesão de complexo imune, como acontece nas glomerulonefrites. Pode dar uma glomerulonefrite pós-infecciosa ou uma glomerulonefrite membrano-proliferativa. Então, existe uma ativação direta da lesão tubular, mas existe também comprometimento renal imunológico, e algumas das manifestações do Plasmodium malaria é síndrome nefrótico, que vai dar uma doença desse tipo aqui, Então, a gente precisa ficar bastante avisado em relação à malária, principalmente na nossa região. Nós já vimos que aranha e cobra fazem o diabo, né? Nós já vimos que essas doenças são extremamente graves, e só ficou para nós ainda a discussão da insuficiência renal pós-renal, que é obstrutiva, né? E ela é pouco comum, é mais ou menos 5% dos casos. E o que acontece quando você tem uma obstrução da urina? Você tem uma diminuição da filtração glomerular, porque aumenta a pressão intraluminal, e a obstrução por distensão do ureter, da pelve e dos cálices. Você tem uma elevação da pressão intrarrenal, aumento na pressão na cápsula de Bowman retrógrado, e tudo vai parar de funcionar. Você tem uma queda por compressão das arteríolas intrarrenais e queda da filtração glomerular. E se você ficar obstruído por muito tempo, você tem dano irreversível aos rins. Você pode ter uma obstrução do rim ao nível de ureter, por cálculo, por um coágulo, por uma papila que necrosou por infecção, por cristais de ácido úrico, por exemplo, que acontece muito comumente, ou por uma infecção fúngica, que faz o que nós conhecemos como fungus ball, que é uma bola de fungo que obstrui o ureter. Ou você pode ter uma obstrução ureteral quando o cirurgião não inadvertidamente liga o ureter, por exemplo, numa cirurgia ginecológica, numa retirada do útero, você pode ligar iatrogenicamente o ureter. A gente já viu bastante disso.
né? Ou se você tiver uma invasão tumoral, também você pode ter uma obstrução. E a causa mais comum, longe de todas as outras, é a hipertrofia prostática, a benigna ou o carcinoma prostático, que leva à obstrução crônica e à insuficiência renal pós-renal na maioria dos casos. Eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez. Essa aula é a parte 2 da insuficiência renal aguda, com as patologias mais comuns, que são as picadas de cobra, de aranha, da lagarta, das abelhas, a dengue, a leptospirose e finalmente a malária. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado.